Você sabe que a vida tem lá seus altos e baixos, mas até isso pode mudar. É só viajar de avião. O líder entre os voos comerciais mais curtos continua sendo o que a companhia aérea escocesa Loganair faz, conectando duas ilhas, Westray e Papa Westray. A distância entre elas é de pouco mais de 3 quilômetros. Com tempo bom, a viagem pode durar apenas 47 segundos. Se tiver visão boa, você conseguirá avistar do aeroporto de partida o de chegada e até os amigos que o receberão. Essas duas ilhas fazem parte do arquipélago de Orkney. Uau, isso é do Senhor dos Anéis? Ele tem mais de 70 ilhas e não há ponte entre elas. Então os moradores viajam de barco, balsa ou, neste caso, de avião. Ele comporta 8 passageiros e quem sentar ao seu lado nem terá tempo de se apresentar direito. Vocês podem só trocar um oi. A altitude do percurso não passa dos 100 metros, então, se sentar perto da janela, dá para admirar as lindas paisagens da Escócia, mas não por muito tempo. Ir de um país para outro nem sempre significa carregar malas pesadas e ficar horas esperando no aeroporto. O voo internacional mais curto pertence à Austrian Airlines. Ela conecta St. Gallen, na Suíça, e Friedrichshafen, na Alemanha. A distância entre essas cidades é de apenas 20 quilômetros. De carro, com uma velocidade máxima permitida de 90 km por hora, o trajeto duraria só 12 minutos, mas não é tão simples assim. Há montanhas e um lago entre as duas cidades, então a viagem leva no mínimo 1 hora. Na Europa, o voo entre Viena, na Áustria, e Bratislava, na Eslováquia, é o mais curto entre duas capitais. A distância é de cerca de 52 quilômetros, e o trajeto não dura mais que 10 minutos após a decolagem. Quando a companhia austríaca Flynicki lançou essa rota em 2015, planejava fazer 6 viagens por semana. Mas a ideia não fez sucesso entre os passageiros. A conexão por transporte terrestre nessa região é altamente desenvolvida. Você só precisa entrar em um carro, trem ou ônibus em Bratislava e em menos de 1 hora poderá apreciar a ópera de Viena ou comer o melhor strudel do mundo. Nossa, deu até vontade. O voo mais curto da América do Norte é operado pela companhia aérea canadense Greater Toronto Airlines e conecta duas cidades em Ontário, Toronto e Niagara Falls. Traga seu próprio barril. Você sabe, caso queira dar uma voltinha na cachoeira. Enfim, a distância é de 56 quilômetros e a viagem toda dura 12 minutos. Sim, dá para ir de carro, mas o percurso será dobrado e o tempo de viagem será de pelo menos 1h30, ou até mais, dependendo do trânsito. O voo de praia mais curto de todos é feito nas Ilhas Caimã, que fazem parte dos territórios ultramarinos britânicos do Mar do Caribe. Milhões de turistas do mundo todo relaxam nas praias brancas de lá e desfrutam a natureza exótica das ilhas. Se confundir seu destino e chegar a Little Cayman e seu hotel estiver na Cayman Brac, é só comprar uma passagem de avião que em 10 minutos irá aterrissar no lugar certo. A distância entre essas duas ilhas é de apenas 20 quilômetros. O voo intercontinental mais curto é operado pela Royal Air Maroc e conecta Tanger, no Marrocos, e Gibraltar, que fica no território ultramarino britânico. A distância é de 68 quilômetros. Na verdade, essa rota liga a Península Ibérica e a Europa. Aqui na fronteira com a Espanha, há um pedacinho inglês com suas cabines telefônicas vermelhas, táxis e comidas típicas. A Pedra de Gibraltar também abriga muitos macacos, que divertem os turistas. Esse é o único lugar no mundo onde uma avenida cruza uma pista de pouso. Quando os aviões decolam ou aterrissam, um semáforo se fecha e os carros param para eles passarem. E ai dos motoristas se furarem o sinal, né? Uma das pistas de pouso mais perigosas do mundo, por ser muito curta, fica no Nepal. Se você sonha em escalar o Everest algum dia, ótimo, pois o pouso do seu avião no aeroporto de Lukla será uma aventura radical. A pista tem um declive de 12%, o que faz com que a área de pouso e de decolagem seja bem limitada. Afinal, o comprimento da pista é de apenas 520 metros, com 20 metros de largura. Só para se ter uma ideia, o comprimento normal de uma pista é de 2 quilômetros. E o perigo não para por aí. O aeroporto está 3 quilômetros acima do nível do mar, com uma montanha de um lado e um precipício do outro. E o fim da pista praticamente dá em um abismo. Nessa altitude, o clima muda constantemente, então os voos geralmente atrasam ou são cancelados. Não há iluminação artificial no solo, nem equipamentos de radar. Os pilotos fazem todas as manobras manualmente. Os aviões têm que pousar na primeira tentativa, pois não há espaço para virar e tentar de novo. A maioria dos voos acontece no início da manhã, quando o tempo está bom, sem névoa, vento ou nuvens.
Nem o mais maluco dos brinquedos da Disney consegue ser mais radical que um pouso em Lukla. Que tal a menor distância entre um avião e a sua cabeça? Vamos para a ilha de San Martín e para o aeroporto principal das Ilhas do Caribe. Se estiver tomando sol na praia Marro, prepare-se para se abaixar. Aeronaves enormes dão rasantes nas cabeças dos banhistas, com uma distância de apenas 15 metros ao tentar aterrissar. A ilha é bem pequena e a pista de pouso também. Ela termina com água dos dois lados. Os pilotos precisam voar o mais baixo possível para que o trem de pouso encoste na pista mais rápido. Para os passageiros, esses voos são inesquecíveis e os banhistas conseguem tirar fotos incríveis da praia. Para os pilotos, é mais uma mega experiência para seus currículos. Existe também um aeroporto que tem a menor lista de pilotos autorizados a aterrissar lá. Ele é o único internacional que existe em Paro, no Reino do Butão. E é literalmente cercado por picos do Himalaia. Alguns chegam a 5.500 metros de altura. Para pousar, a aeronave sobrevoa um precipício estreito e depois começa a manobrar entre as montanhas, passando pertinho delas. E depois de decolar, os pilotos precisam voar fazendo espirais para não bater nas montanhas. O aeroporto fica lá no alto também, então o clima é bastante instável. Ventos fortes sopram e formam turbulências constantes. Os voos são operados só pela companhia aérea local, a Druk Air, e apenas 8 pilotos têm permissão para decolar e pousar lá. Esse aeroporto é o mais perigoso do mundo. Ei, fiquei interessado. E quando um dos voos mais longos se torna um dos mais curtos? Você pode cobrir uma distância de 13.600 quilômetros em apenas meia hora. Você está em Singapura, suas férias estão chegando ao fim e é hora de ir para casa. Então chega no aeroporto Changi, passa pelo controle de passaportes, faz check-in de sua bagagem e entra no avião. São 8 horas da manhã do dia 5 de novembro. O voo está tranquilo. Você pousa em São Francisco, olha para o relógio e ele marca 8h30 do dia 5 de novembro. Ficção científica? Não mesmo. Graças à diferença de 15 horas entre Singapura e São Francisco, o inacreditável se torna possível. Quanto aos voos regulares mais longos, até pouco tempo o recordista era o de Singapura para Nova York, com uma distância de 15.300 quilômetros. O tempo estimado da viagem era de 17 horas e 50 minutos. Imagine só, durante esse período dá para assistir a 7 filmes da saga do Harry Potter. Do aeroporto para casa, você estará vendo o 8º filme. Porém, em 14 de março de 2020, esse recorde foi batido pela companhia francesa Air Tahiti Nui. A distância foi de 15.800 quilômetros. O voo deveria sair de Papeete, no Tahiti, e aterrissar em Paris. Na rota, o avião geralmente fazia uma parada no aeroporto de Los Angeles, onde era verificado e reabastecido, enquanto os passageiros passavam pelas verificações de segurança. Mas em 2020, os Estados Unidos restringiu os voos e essa parada se tornou impossível. Então, foi preciso passar 16 horas e meia no ar. Para uma viagem dessas, foi necessário reduzir a quantidade de passageiros e de bagagem para diminuir o peso total da aeronave. 2 pilotos geralmente dão conta do trajeto, mas nesse caso foram necessários 4. O avião herói é um Boeing 787-9, um bimotor Dreamliner. Segundo os pilotos, o vento de cauda ajudou muito. Esse voo foi uma exceção, e a companhia aérea não planeja fazer experimentos arriscados assim de novo. Ah, podiam fazer de novo. Seria super divertido bater um recorde desses.